Olá, meu nome é Leonardo Lopes e ontem comentamos o filme de Christopher Nolan, A Odisseia. O filme estreou ontem, eu assisti ontem e assim que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi realizar um vídeo comentando as minhas impressões. Para quem assistiu o vídeo está no canal aí, para quem quiser acompanhar, eu teci uma quantidade absurda de elogios. É um filmaço realmente. Toda aquela expectativa que a gente teve desde o começo do ano foi satisfeita. É um grande filme, é um filme à la Christopher Nolan, mas agora, passado um pouquinho do tempo, a gente pode fazer aqui uma análise mais crítica do filme e verificar algumas falhas que ocorrem nele. Essas falhas são de acordo, obviamente, com a obra original, que é uma obra creditada a Homero, que é um dos pais da cultura grega, um dos pais da cultura greco-romana e, por que não dizer, da grande literatura ocidental. Bem, o vídeo aqui está recheado de spoilers, principalmente com relação à cena que nós vamos citar, que para mim é onde ocorre a maior falha desse filme e que é uma falha que faz com que o filme perca boa parte do brilho inicial que a gente tem quando o assiste, o observa. Mas quando a gente para pensar nisso que eu vou colocar aqui agora, a gente vê que o filme poderia ter sido muito melhor. E aí a gente fica se perguntando por que o Christopher Nolan retirou essa parte muito fundamental, que é a que eu vou colocar agora, que diz respeito lá ao gigante, o ciclope Polifemo, na caverna, junto lá com o Odisseu. A famosa passagem do ninguém. Vamos colocar aqui agora. Então, tem spoilers aqui, né? Se você não assistiu o filme e gosta de assistir o filme sem nenhum tipo de comentário, eu sugiro que assista primeiro, depois veja aqui o comentário que vamos colocar, para ver se para você isso tem alguma relevância. Para mim tem, né? Para mim tem. Bem, qual é a passagem em questão? A passagem em questão, e aqui estamos falando da obra literária, e a obra literária, obviamente, é a matriz para o filme. Ninguém quer que o filme seja uma cópia fiel da obra literária, porque uma coisa é literatura, outra coisa é cinema, e outra coisa são também os 3.000 anos quase que permeiam aí quando essa obra começou a surgir ali no universo da Grécia arcaica ainda, né? E até hoje, né? Mas do que se trata então a questão? A questão se trata do seguinte: na obra literária, quando o Odisseu está preso lá na caverna, em dado momento, o gigante ciclope Polifemo pergunta a ele: qual é o seu nome? E aí, o Odisseu ele não revela o nome dele. Ele diz: meu nome é ninguém. E por que isso tem importância? Porque depois eles embriagam, o Odisseu e os marinheiros que estavam lá com ele, o filme mostrou isso, eles embriagam e queimam, cegam o olho do ciclope Polifemo. E aí, quando isso ocorre, na ilha haviam outros ciclopes, o que não foi mostrado também. Uma outra falha, aquela ilha estava repleta de ciclopes que eram os irmãos do Polifemo, todos eles filhos de Zeus. Então, quando o olho é furado, queimado, né, e ele fica cego, ele grita: ninguém, que era o nome que o Odisseu tinha dado, ninguém está me atacando. Essa é a frase. Ninguém está me atacando. E aí ele gritou isso, obviamente, para que os irmãos dele viessem ajudá-lo. Só que veja o que foi dito. E essa é a astúcia e é a característica principal do Odisseu. Né? O maior guerreiro grego era Aquiles. Mas Odisseu era o mais astuto, era o mais inteligente. Essa é a marca dele. Então, quando o Polifemo grita: ninguém está me atacando, os outros irmãos dele dizem o seguinte: bom, se ninguém está te atacando, nós não podemos te ajudar. Essa mazela que você está sentindo aí, que você está gritando, deve ser alguma coisa vinda dos deuses. Mas ninguém está te atacando, então nós não vamos. E nesse sentido, os irmãos não foram ajudá-lo. E na obra literária, o Odisseu consegue a partir daí então sair. E o Christopher Nolan simplesmente omitiu essa passagem.
E omitindo essa passagem, ele faz esse filme perder boa parte do seu brilho. Por quê? Talvez você ache que não tenha muita importância, mas tem. Porque é como eu estou colocando aqui. Coragem e força eram atributos de heróis gregos como Aquiles, como Ajax, ou até mesmo Agamenon e Menelau. A característica de Heitor não era a força, nem talvez, digamos, a coragem. Ele era corajoso, mas essa não era a principal característica de Heitor. A principal característica de Heitor era a sua astúcia, a sua inteligência. Isso é tão importante dentro do mundo grego antigo que isso faz prefigurar a própria filosofia. O Heitor, ele é meio que um patrono daquilo que vai surgir depois na Grécia, que dentro daquela passagem, que eu acho que você já deve ter estudado na época escolar, né? A passagem do mito para o Logos, né? O Logos, a razão, a racionalidade, que é uma marca tão forte da filosofia, né? A amizade ao saber. O Heitor prefigura justamente esse poder da palavra, que é tão marcante na filosofia. A palavra como aquilo que vence a força. O Heitor jamais poderia disputar em termos de força com o Polifemo, mas ele venceu a partir da palavra, ele venceu a partir da astúcia, venceu a partir de um jogo de linguagem, o que mostra como a linguagem, a palavra, ela é tão importante. Isso não foi mostrado no filme, infelizmente. Outras questões interessantes sobre esse tema do ninguém é que quando Odisseu, e aqui eu acho que eu falei Heitor em algum outro momento, Odisseu, né? Quando Odisseu ou Ulisses, ele coloca que seu nome é ninguém, ele deixa de ser o rei de Ítaca e ele passa a ser ninguém. É um primeiro momento, quem assistiu o filme percebeu que ele volta para Ítaca extremamente mais humilde. Ele não volta mais como aquele rei orgulhoso, mas ele volta como agora uma pessoa humilde, né? Então, esse momento aqui do Polifemo é o primeiro momento em que o Odisseu ele se coloca não mais como rei de Ítaca, mas como um ser humano, como uma pessoa qualquer, ou em certo sentido ninguém, né? No primeiro momento. Na obra ainda, isso também não foi mostrado no filme, ele, embora tenha dito que o nome dele era Ninguém, quando ele sai e o Polifemo vai atrás dele, isso foi mostrado no filme, ele diz o nome dele. Nesse momento ele ainda era bastante arrogante, bastante orgulhoso, bastante vaidoso, e ele quis mostrar para o Polifemo isso. No filme, eles criaram uma mudança em que ele solta uma flecha, né, do Polifemo. Não é isso que ocorre no livro. No livro ele diz, depois que o Polifemo está lá, sofrendo, agonizando, com o olho vazado, tudo, ele diz, quem te fez isso foi Odisseu. Ele queria, é o ato heróico, né? Você tem que colocar um nome, né? Os feitos de Aquiles, os feitos de Ajax, os feitos de Agamenon, os feitos de Odisseu. Então ele coloca o nome dele, e o que é também uma clara lição de que a inteligência é derrotada pela arrogância, pela vaidade. Porque nesse momento em que ele coloca o nome dele, o Polifemo avisa ao pai dele. E o pai dele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio deus Poseidon. E aí, Poseidon, sabendo que Odisseu havia feito essa maldade com o seu filho, Polifemo, Ciclope, Poseidon passa então a atacar com todas as forças a viagem. E aí muitos dos marinheiros morrem por conta disso, por conta desse erro de Odisseu, ou seja, a sua arrogância, a sua vaidade. Bom, é isso. Isso não tira o brilho do filme. O filme é excelente, muito bom, mas assim, o senhor Christopher Nolan poderia ter colocado essa passagem, abrilhantaria muito. Ela tem um tom de piada, de jocosidade, mas ao mesmo tempo de muita engenhosidade, e mostra isso. O Odisseu não é o cara da coragem. O personagem do Matt Damon é um cara um personagem muito corajoso,
Não era essa a característica principal do Ulisses, não. A característica dele era a astúcia. Ele vai mostrar isso, por exemplo, também lá no Canto das Sereias. Ele nem ousou, ele sabia que não podia enfrentar o Canto das Sereias, mas ele quis estratagemas, porque o Ulisses ele prefigura a própria filosofia, a própria racionalidade grega que tanto marcou o mundo antigo, o período romano, depois o período medieval, entrando adiante aí pelos séculos. É isso, se você gostou do vídeo, eu peço aquele like, aquele comentário e vamos ficando por aqui. Muito obrigado.